Recentemente, a Netflix lançou um documentário muito decepcionante e parcial sobre a Madre Teresa. Imagino que porque o catolicismo vende, especialmente no Brasil. Mas eu aconselho vocês que tiverem a plataforma de streaming a darem um dislike depois de assistirem, se vocês concordarem comigo que os fatos que eu vou apresentar aqui são verdadeiros e convincentes sobre essa suposta Santa de Calcutá, que não era realmente santa. Eu vou embasar muito das minhas críticas com o maravilhoso trabalho feito por Christopher Hitchens, um dos seus principais críticos. Para quem a assistia pela televisão, ela era uma santa, pois o que se exibia era uma compilação de encontros com pessoas em situação de rua, viciadas em drogas, pobres, doentes, miseráveis, a quem ela dava um pedaço de comida e uma palavra de consolação. Mas a verdade é que a Santa de Calcutá não era nada santa. Uma fanática, para ela, o aborto era a maior ameaça à paz mundial. Ela viajou pelo mundo, patrocinada pelo Papa e por bilionários também fanáticos. Ela recebeu milhões de dólares para cuidar dos pobres, doentes e miseráveis e não fez um bom trabalho, não fez um trabalho que faça jus a todo esse investimento. Por quê? Porque em vez de buscar profissionais de saúde, medicamentos e cuidar da recuperação médica efetiva dessas pessoas, ela focou em simplesmente reuni-las na casa de caridade do seu programa missionário para que elas morressem confortavelmente e, segundo a sua ideologia, alcançassem a vida eterna. Madre Teresa não foi amiga dos pobres, ela foi amiga da pobreza. Segundo o jornalista Christopher Hitchens, o seu mais ávido crítico, o movimento missionário de Madre Teresa era como a prática medieval de venda de indulgências, em que os ricos podiam expiar seus pecados e assegurar a aprovação da Igreja e de Deus, ao mesmo tempo em que os pobres, que não dispunham desse recurso, eram tão somente abandonados para o inferno na prática. Por exemplo, ela contou com o apoio do fanático empresário Charles Keating Jr., que foi condenado por fraudes financeiras relacionadas às operações da Lincoln Savings and Loan, que resultaram em perdas significativas para os investidores e contribuíram para a crise econômica da época. Madre Teresa viajou com ele em seu avião particular, o que gerou muita controvérsia diante dessas acusações contra Keating. Ela ficou próxima do líder religioso e político do Haiti, Jean-Bertrand Aristide, que foi muito criticado e acusado até de tortura e genocídio. Enquanto religiosos o consideravam um defensor dos pobres e oprimidos, houve também acusações sérias contra ele, incluindo alegações de corrupção, abuso de poder e violação dos direitos humanos durante seu tempo como presidente. Suas políticas e ações foram objeto de debate intenso e críticas por parte de vários segmentos interessados e organizações internacionais. Assista esse trecho do documentário Hell's Angel, apresentado por Christopher Hitchens. With our hands, with our life, with our love, we ask justice, we ask freedom, and we take justice, because the justice is not like a gift which they give. No, liberty, freedom, they don't give that. We have to take that. And in fact, we go through the streets and we took our liberty, we took our freedom, asking for justice. The Roman Catholic hierarchy has never forgiven Father Aristide, the legally elected president of Haiti, whom it regards as a base heretic. For his efforts to chase the moneylenders from the temple, he was banished from his order and forbidden to serve Mass. To the very last, the Vatican was the only foreign power to recognize the military junta that misruled Haiti. And the ground for this, too, was prepared by Mother Teresa. In 1980, she visited the island and accepted the Haitian Legion of Honor Award from Baby Doc Duvalier. She found much to praise in his corrupt, dynastic regime, telling astonished reporters that she had, quote, never seen the poor people
being so familiar with their head of state. Mother Teresa admires the strength of the powerful almost as highly as she recommends the resignation of the poor. When she visited her motherland of Albania, she appeared to take seriously St. Paul's notorious assertion that the powers that be are ordained of God. The Albanian authorities had proclaimed the world's first officially atheist state. They had persecuted all forms of worship except that of their leader, Enver Hoxha. No whit abashed, Mother Teresa laid a bouquet on Hoxha's tomb. Not content with honoring a Stalinist murderer and despot, she also bestowed a wreath on the monument of Greater Albania, a cause that was once smiled upon by Pope Pius IX and his friend, Benito Mussolini. Albania is, for secular reasons, quite rich in orphans. So there was ample scope for an orphanage specialist to praise the institutions of the regime while keeping silent about its victims. If it sometimes seems that the Saint of Calcutta is never actually in Calcutta at all, this may be because she operates more as the roving ambassador of a highly politicized papacy. Uma fanática como ela nunca iria tentar acabar com a pobreza ou diminuir a sua dor, porque era justamente aquilo que propagava a sua ideologia. Sem pobreza e sofrimento no mundo, o cristianismo perde o seu sentido. Era isso que Friedrich Nietzsche tinha em mente quando, por exemplo, lá no século XIX, escreveu em sua Genealogia da Moral que a moral cristã é uma moral dos escravos. Inclusive, os membros do canal leram comigo a Genealogia da Moral em aulas que continuam disponíveis aqui para quem se tornar membro, e você pode se tornar um membro do canal para estudar mais profundamente o Nietzsche e ter acesso a outros filósofos e cursos e vídeos exclusivos, assim como ao grupo do WhatsApp, por apenas R$5. Até pelo menos o ano de 2010, se não até hoje, segundo jornalistas que visitaram esses lugares, eles permanecem muito resistentes à mudança e muito pouco efetivos para a mudança de condição das pessoas que buscam acolher, contando com um trabalho de voluntários que não sabem muito bem o que estão fazendo. Há relatos de casos em que os pacientes morreram porque os voluntários não sabiam o que estavam fazendo. Por conta dos seus erros, alguns desses doentes vieram a falecer. Um exemplo frequente que citam no trato irresponsável dos voluntários, por parte dos voluntários desses doentes, é o uso e o reuso de seringas não esterilizadas. My initial impression was of all the photographs and footage I've ever seen of Belsen and places like that, because all the patients had shaved heads. There are no chairs anywhere, there are just these stretcher beds, and they're like First World War stretcher beds. There's no garden, no yard even, no nothing. And I thought, what is this? This is 2 rooms with 50 to 60 men in one, 50 to 60 women in another. They're dying. They're not being given a great deal of medical care. They're not being given painkillers really beyond aspirin and maybe, if you're lucky, some Brufen or something for the sort of pain that goes with terminal cancer and the things that they were dying of. And I thought, what's the point? Some of the nuns rinsing needles under the cold water tap, and I asked one of them why she was doing it. And she said, well, to clean it. And I said, yes, but why are you not sterilising it? Why are you not boiling water and sterilising your needles? She says, there's no point. There's no time. Mother Teresa's cult of death and suffering depends for its effect on the most vulnerable and helpless, abandoned babies, say, or the terminally ill, who supply the occasions for charity and the raw material for demonstrations of compassion. What Mother Teresa has done is she has accepted implicitly the idea that there's nothing much you can do for the poor except take them off the streets and, look after them. You cannot change their attitudes. You cannot make them feel that they have an ability, they may even have the means to improve and change their lives. She's not bothered with that agenda. She's only bothered with the agenda of trying to rescue their souls and make them a bit better before they go on to the eternal life, which is a very understandable, but in fact a very old-fashioned Christian idea. It is not a question of saying, how can we tackle the real problems of poverty?
Isso evidencia como que esse movimento missionário serve muito mais como um farol de propaganda do catolicismo do que uma maneira efetiva de cuidar e de curar essas pessoas. But as a leading member of the Pope's fundamentalist tendency on matters of sex and procreation, Mother Teresa has made this single issue into her global crusade. The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent, unborn child. Let us promise Our Lady, who loves Ireland so much, that we will never allow in this country a single abortion. And no contraceptives. She's not a party political figure, but she's a political figure in the sense that, A, she is part of what may be called the Catholic agenda, the broader Christian right agenda, and the Catholic Church has been following what has generally been considered a hard-line approach under the present Pope. Now, she's part of that agenda, and that is fairly political agenda. I mean, you know, no abortion, opposition to birth control, ideas like that are fairly, you could say they would be contested in the political arena. And the second factor is that she is also part, if you like, of the Western agenda, where the West is still part of the third world. The rich world has a poor conscience. It wants, in fact it needs, to think that someone, somewhere, is doing something about the third world. And the Mother Teresa myth ministers to this desire. Here is a Western woman who has forsaken her life, albeit whatever life she might have had in Albania, you know, for sacrifice herself for the people of the third world. It makes the West feel better, you know. This is one of us again, once again rescuing the third world. Raising the roof. Yes, raising the roof. He's got his rations. Yes, he's got it, he's cleaning it. And the rewards are by no means all in heaven. Um verdadeiro culto do sofrimento, o itinerário missionário de Madre Teresa não merece o nosso respeito. Eu espero que esse vídeo e o documentário de Hitchens tenham te ajudado a perceber isso. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, sobretudo fãs dessa senhora fanática e adeptos do catolicismo, para que possam saber a verdade. Se você conhece alguém que trabalhe na Netflix, encaminhe essa crítica de que esse documentário lançado foi surpreendentemente propagandístico e imparcial. E ela pode fazer muito melhor do que isso em sua curadoria. Considere se tornar um membro do canal, e aqui eu deixo, como sempre, o meu muito obrigado aos já membros do meu canal, que tornam o meu trabalho aqui possível. E bom, até o próximo vídeo.